Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Estamos começando mais um Reparação Histérica. Vocês estão vendo que a gente está desfalcada da Tati Bernardi, mas nós estamos com reforço. Cristina Fibe está aqui com a gente, jornalista maravilhosa, está lançando o podcast, audioséries silenciadas, sobre os bastidores das reportagens de violência de gênero. Maravilhoso, é um thriller, gente, ouçam. Enquanto a gente está gravando aqui, já saíram 4, mas são 6, o total é 6. Então eu queria dar um oi para a Manu, maravilhosa, que está com a gente, depois passar a palavra para a Cris. Vai, Manu! Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito animada com o programa de hoje, pois eu estou obcecada com esse podcast. Então, se vocês não ouviram, por favor, escutem e comentem e vamos resenhar muito sobre. Olá a todas, a todos e a todos. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou fã de vocês duas e da Tati. Obrigada por me receberem. Acho que o programa está super legal, é um lugar onde a gente tem voz. Acho que a gente está ainda, os Silenciadas faz parte desse bonde, meu trabalho faz parte desse bonde, que é a gente falar pela gente, as mulheres conseguirem contar as histórias, a gente ser ouvida. E é tudo na unha, né, Mili? Sabemos que a gente faz, mas a gente faz a um custo muito alto. Você perguntou da vida pessoal, eu vou falar um pouquinho, mas é um custo alto, porque a gente está no meio de uma revolução, a gente está lutando batalhas, a gente perde, quer dizer, a gente está lutando uma grande guerra, a gente perde muitas batalhas, ganha outras, não pode desistir no caminho, eu perco às vezes e ganho muitas. Então, os Silenciadas, acho que vem um pouco consolidar, eu estou há 7 anos agora, desde 2000, o caso do João de Deus, que você mencionou, obrigada generosamente, foi em 2018 que ele estourou, e que eu conto no Silenciadas, que é essa audiosérie, que eu descobri em agosto de 2018 esse caso. Eu era editora adjunta do setor do jornal o Globo que cobria direitos humanos, que afinal estamos nesse guarda-chuva, não é nada mais do que cobrindo direitos humanos, que somos humanas, né, para quem não pegar, direitos das mulheres igual, direitos humanos. E eu estava ali no jornal o Globo, pautei uma repórter, a Helena Borges, para começar a investigar. Ela entrevistou a Zahira, que foi a bailarina holandesa, que se expôs no Facebook com um relato, dizendo que tinha sido estuprada pelo João Teixeira de Faria. A Helena entrevistou a Zahira e em pouco tempo conseguiu outras 5 mulheres que não se conheciam, contando que tinham sido violentadas na casa de Dom Inácio de Loyola, essa casa de fé espiritual, de cura, supostamente, e elas contavam uma história muito parecida, então a gente viu ali que tinha um modus operandi, e começou a ligar, eu entrei nessa investigação com ela, que era ligar para as polícias, ligar para o Ministério Público, para tentar entender se alguém já tinha denunciado, se tinha alguma coisa oficial, algum boletim de ocorrência, e naquela época disseram pra gente, não tem nada, a gente nunca soube de nada. E eu fui ali dentro do jornal o Globo brigando para publicar essa denúncia vinda de 6 mulheres, a primeira vez que eu vendi isso para que o jornal publicasse, eu tinha 6 mulheres contando essa história, e eu ouvi perguntas de editoras que estavam ali acima de mim na decisão, na arbitragem, se aquilo sairia ou não. Eu ouvi perguntas como, mas elas falaram não? Elas empurraram? Elas fizeram um boletim de ocorrência? Tá estranho isso. Foi o que eu ouvi dentro do jornal. E até eu entender que isso refletia, é isso que eu entendo 7 anos depois cobrindo esse tema, isso pode vir de qualquer redação, os jornalistas refletem as ideias, os estereótipos que estão entranhados na gente, que fazem parte dessa cultura do estupro, que a gente chama porque ela é uma cultura, ela tá na gente, a gente minimiza essa violência, não liga para essa violência, acha que as mulheres têm obrigação de poder se defender até que o estupro não aconteça, como se isso sempre fosse possível, não sabem o que é o congelamento do corpo da mulher, não sabem o que é o cara se aproveitar da fé, enfim, um monte de camadas, que eu tive que estudar para defender a pauta. Eu fui estudar, e foi assim, como você disse, da especialização, foi assim que eu fui ficando nesse tema, foi assim que eu decidi que esse tema não tinha a atenção devida na imprensa brasileira, que a gente precisava brigar mais, que a gente estava sendo silenciada. E mais ainda, quando o furo estourou, depois de 3 meses de eu ter essa apuração pronta com a Helena Borges, quando estourou pelo Conversa com Bial e no dia seguinte pelo jornal o Globo, e aí a gente viu o Ministério Público fazer a primeira força-tarefa no Brasil para cobrir e investigar um crime sexual,
fizeram salas dedicadas à escuta das vítimas no Brasil inteiro, foram mais de 300 vítimas oficializando o depoimento, a denúncia contra ele, o que pela subnotificação ali estimada em 10%, tem especialistas que dizem que pode ter até mais de 3 mil vítimas, foram 40 anos de violências. Quando eu vi isso, e eu assim, gente, vocês lembram como o João de Deus era coberto pela imprensa de perto? Todo mundo ia lá. A Oprah Winfrey foi lá entrevistar o João Teixeira de Faria. Ele se auto-intitulando o médium João de Deus, o Deus sagrado todo-poderoso dos milagres. Os juízes do STF iam lá em busca de curas. Então, eu vi que a gente estava cobrindo muito errado, e que a gente estava certamente deixando de escutar ou deixando de publicar, e comecei a cavar esse buraco cheio de lama, cheio de rato. E aí, Mili, para voltar, isso tudo está no Silenciadas, que é um projeto da Audible e da Piauí, são 6 episódios que já estão disponíveis para assinantes da Audible, dentro do aplicativo, e no site da Piauí, os 2 primeiros estão abertos para qualquer pessoa ouvir. A partir do 3 para assinantes, eles estão liberando 1 por semana. Então, essa semana é o 4, que a gente está falando, que é do caso Klein, que é um outro caso que a gente pode falar. Na semana que vem, é um caso que nos apavorou a todas, que é de um diretor de humor da TV Globo, que é um caso que virou uma guerra na própria imprensa. É um caso que devia estar sendo resolvido na justiça, estamos esperando que seja resolvido na justiça, mas colocou a própria imprensa em pé de guerra. E aí, Mili, o custo pessoal disso, para responder a sua pergunta, e depois a gente volta para falar o que vocês quiserem. Mas, ao mesmo tempo, Mili, assim, eu sinto também uma gratificação assim, enorme de estar sendo escutada, de hoje ter uma repercussão. Eu tenho um engajamento ali na minha pequena bolha, e as pessoas me repercutem, me repostam, me mandam mensagem, me agradecem muito por falar desse tema, porque muitas mulheres que sofreram violência nem conseguem falar desse tema. Então é muito importante ter uma voz, e eu fico muito grata e muito realizada, acho que essa é a palavra que eu estava procurando, de ser uma voz desse tema hoje. Isso me deixa realmente grata, porque eu não achei que fosse possível uma voz falando sobre esse tema ser escutada, porque normalmente a gente ouve, fala mais baixo, tá demais. Então, eu consegui isso e tô me sentindo, não completamente, mas estou realizada em um certo lugar com isso. Por outro lado, o custo pessoal é enorme, porque é um trabalho em que eu me sinto muito sozinha, normalmente. Hoje, recebendo esses retornos, essa generosidade com que você me escuta, por exemplo, e fala sobre o meu trabalho, isso é meu prêmio, assim, porque é um lugar que eu falo, ai, ufa, que alívio, tem alguém entendendo o que eu quero dizer. Porque normalmente o meu trabalho é escutar todos os dias relatos de violência horrorosos, e são violências, embora eu até já tenha feito um trabalho que se refere à violência contra meninos, a gente sabe que o estrutural é contra as meninas e mulheres. Então, quando a gente ouve, quando eu me coloco o meu corpo a serviço disso, me escuta a serviço disso, eu sou afetada. Se eu não for afetada, eu não consigo ter empatia e fazer do jeito respeitoso com o que eu faço, delicado com o que eu faço. Mas o fato disso me afetar também me coloca, né? Quando eu ouço constantemente o relato de violência, é algo que me afeta psicologicamente e emocionalmente também. Eu continuar trabalhando com isso é o meu jeito de lidar com isso, porque se eu fingir que eu não vi, é pior para mim, então é o meu jeito de reparação, de cura também. Então, muita terapia, muita análise. E, Mili, por outro lado, é uma coisa que é uma opção mesmo de vida que eu sei, quando eu lanço Silenciadas, que quem escutar vai entender, eu fecho um monte de porta, eu sei que eu tô fechando porta. E eu lembro que antes de lançar, eu tava comentando isso, em casa, assim, tipo, nossa, eu tô... Foi antes da Piauí entrar, eu fiz o projeto pela Audible, e foi bem na beira do lançamento que a Piauí entrou. E antes da Piauí entrar, eu tava assim, meio panicada, falando, cara, eu tô jogando uma bomba na minha casa, eu sou filha de jornalistas, eu cresci em ambiente de redação, eu casei, o meu ex-marido, o pai do meu filho, é jornalista, então, pra mim... é como se eu estivesse tacando uma bomba na minha família. É uma coisa assim, tipo, eu tô implodindo a minha casa. E o meu namorado, sim, pois um namorado homem me conviveu comigo, eu tava fazendo esse choramingo, e ele falou, não, você tá arrumando sua casa.
Você está olhando para sua casa tem coisas erradas, você está arrumando. Acho uma visão mais bonita, uma maneira mais bonita de pensar. Vai, Manu, porque, gente, eu não sei fazer isso que eu tô fazendo. Eu dei um oi, nem a Manu nem falou nada. Eu tô aqui, mas eu tô de ouvinte. Eu já tô de ouvinte desse podcast, eu só quero receber, entendeu? Mas realmente um trabalho, assim, que eu não sei nem explicar os lugares os lugares onde ele chega, né? Porque ele fala do macro, ele fala do micro, assim, e Cris, realmente, cara, tem uma coisa, né, que as pessoas falam assim, isso é muito necessário. E é muito necessário e urgente, mas é uma coisa que dá pra ver ali o seu propósito, dá pra, né, porque assim, não é prazeroso ouvir, inclusive, mas ao mesmo tempo tem um apuro, tem uma narrativa tão bem construída, tão sólida, que também eu não conseguia parar de ouvir, né, então, embora o tema seja, né, seja tão espinhoso, ainda mais pra gente que é mulher, e aí, a Mili, basicamente, a gente tá tão em sintonia que eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. Essa era a minha. Assim que eu ouvi o primeiro episódio, eu já tava aqui com essa dúvida, né, sobre esse impacto subjetivo. Porque, assim, a gente já falou muito aqui no programa, né, de cultura de como essa violência, ela é tabu e uma norma ao mesmo tempo. Porque a gente, ouvindo o podcast, cada situação, das mais sutis, as mais cruéis que são relatadas ali, elas são absurdas, elas são aberrantes, né? Você quer deitar no chão, posição fetal, se balançando, mas ainda assim são situações comuns, né? E ouvindo o podcast da sua perspectiva, da perspectiva da Mari Faria, que adoro também, gente, esse time é o maioral. E da perspectiva das mulheres que passaram por essas violências, né? Me veio uma imagem assim de quando... Sabe quando a gente joga a pedra no rio e aquelas ondas se espalhando em círculos, né, reverberando em outras esferas, e me fez pensar como a violência sexual nunca é uma ação isolada, né? De como isso atinge outras esferas, outras pessoas em menor intensidade, mas ainda assim afetando, desequilibrando, impactando todo mundo envolvido, né? Porque dissolve. A sensação que eu tenho ouvindo é que dissolve meio que a fronteira que separa as jornalistas, né, das vítimas e das mulheres no geral, porque a gente está no mesmo barco e nessas mesmas águas, né? Então eu fiquei muito curiosa, assim, para saber como se atravessou, né, esse processo, essas águas, porque o podcast me parece ser também sobre esse entendimento de que as jornalistas que apuram essas histórias não estão fora delas, né? É uma cultura tem esse nome à toa, não tem como se isolar disso. Então esse silenciamento, ele é um pilar fundamental que sustenta essa cultura, essa estrutura, né? E eu fiquei pensando nos mecanismos e nos recursos que você tinha para seguir adiante, tocar o projeto, né? Se você construiu relações, se você cortou relações, né? Porque você comprou uma briga mesmo. Comprei. Achei tão bonita essa imagem da pedrinha no rio. É verdade, porque vai quase que é um infinito de... É uma reverberação que pode ir para vários aspectos, desde a própria vítima do crime, que vê isso atingindo a família, as relações dela, até que se ela for na justiça também vai ter outro périplo que ela vai enfrentar. Então, num monte de setores, até isso que você falou, acaba se fundindo, se misturando a experiência das próprias jornalistas que vão cobrir e que, cara, às vezes passam por uma violência também que reproduz e silencia aquelas mulheres. Então, assim, é o tal do ciclo. Sem a gente falar sobre isso, a gente vai perpetuar os crimes e tem que, vou ter que falar sobre isso. É a tal da coisa de arrumar a casa. Eu tô ali dentro, eu trabalhei 17 anos em redação, eu trabalhei no Grupo Folha e no Grupo Globo. Eu tô lá dentro, eu tô vendo que a pauta não é prioridade. Eu vou sair falando disso, gente, desculpa, porque
é o momento da gente priorizar, não tem outro momento, sabe? Mas é um custo muito alto. Você falou né, do impacto subjetivo, assim, são coisas que você vai que você às vezes demora para perceber, quer dizer, o impacto imediato. Eu percebi, cobrindo o João Teixeira de Faria, que eu tinha um impacto na minha segurança física, na minha segurança digital, né? Todas as violências das quais eu tive que me proteger para fazer esse tipo de investigação, e até hoje. A gente sabe, a Mili está comigo nessa. Quando a gente fala sobre uma violência, quando a gente faz uma denúncia, a gente sofre hate, a gente sofre ameaça, a gente sofre retaliação. É uma coisa, e aí que extrapola para o medo físico de você ir para um evento e ser atacada. É um negócio maluco. A gente está falando, assim, o que as pessoas estão pensando, entendeu? É jornalismo. E são as mesmas pessoas que estão aí, muitas vezes, defendendo a tal da liberdade de expressão, usando essa expressão erroneamente. Então, assim, a gente está aqui, e isso eu ouvi muito dentro de redação, e não à toa hoje eu sou autônoma. Esse é um dos impactos do meu trabalho. O impacto da minha escolha é que eu não sou mais CLT, eu não tenho mais plano de saúde, eu sou autônoma. Eu só vi que eu poderia continuar fazendo isso se eu fosse independente, porque se eu fosse seletista, eu não ia ter o domínio das minhas escolhas e das minhas pautas, e essa pauta não é prioridade. Então, o que você faz? Sai! O meu pai me falava isso, meu pai é jornalista também, já está aposentado, mas eu lembro de eu chegar lá contando que eu não estava conseguindo publicar João de Deus, e eu, tipo, eles moram em São Paulo, eu moro no Rio, eu estava lá visitando, meio contando, e o meu pai, eu lembro dele falar, bom, você sabe o que vai acontecer, né? Eu falei, o que vai acontecer? Você vai perder o emprego. Eu pensei, tá bom, vou perder o emprego, é isso que vai acontecer. Então, sim, há um custo muito alto. Eu perdi, era minha casa, eu fiquei 7 anos, 7 não, fiquei 10 anos no Globo, fiquei 7 anos na Folha e 10 anos no jornal, no Globo. Eu estava há 7 anos no Globo quando eu fui vender o João Teixeira de Faria e tive a minha voz descredibilizada, o que também era uma frustração enorme, porque eu achava que eu já tinha me provado o suficiente dentro do jornal. Eu estava ali num cargo de confiança, num cargo de edição, tipo, como assim vocês não estão acreditando na minha apuração? E isso tem impacto nas mulheres que ficam ali, gente, imagina o que custa para uma vítima de violência conversar com uma jornalista. É um custo muito alto, muito grande, ela tem que repetir o que ela passou. Imaginem vocês que estão nos ouvindo, que sofreram uma violência, ter que sentar com uma pessoa que você não conhece e que vai amplificar a sua voz para geral. Você vai perder o controle sobre a sua história. Vai perder o controle. Você está contando pensando, meu Deus, meu Deus. E aí você conta, fica naquela ansiedade, a pessoa não publica. A pessoa fala para você, sinto muito, tá? Aqui meu editor falou que sua história não tá valendo, não. Essa história aí não tá valendo. E aí eu tenho 6... mais 70 como a sua pra gente publicar. Exato. Dá pra você ir procurar mais gente pra gente? Isso, mais 69. Você consegue mais 69 amiguinhas que passaram por isso? E aí, quando eu fui fazer o Silenciadas, eu descobri a Ivandra Previde, a jornalista que descobriu o caso Roger Abdelmaci, aquele médico de reprodução assistida que as pacientes. E a Ivandra passou pela mesma coisa, é a mesma cartilha. Eu falava, Ivandra, eu entrevistei ela para o Silenciadas, gente, episódio 2 está aberto na Piauí. Eu entrevistei a Ivandra e falava, Ivandra é o mesmo roteirista, tipo, instrumento de Deus, que faz aquilo para cura, passou pelas mesmas coisas, e a Ivandra desistiu do próprio jornalismo, porque é dilacerante isso. A história da Ivandra me deixou devastada, porque quantas de nós não ficaram pelo caminho? Exato. Só tentando fazer coisas que fossem libertar, emancipar outras mulheres de uma situação de violência. Quantas de nós não ficamos pelo caminho? A história dela, a voz dela, sei lá, se ela estiver ouvindo aqui, eu queria mandar um beijo, um abraço para ela. Porque a vida é uma passagem de bastão, né? Muitas de nós ficamos pelo caminho, mas aí aparece uma Cris Fibe e pega esse bastão, sabe? A Ivandra, o que ela fez não foi em vão. Quer falar um pouco da história da Ivandra? Porque a Ivandra não foi publicada, né? A Ivandra foi furada, não foi? Foi, ela não foi publicada, cara. A Ivandra ficou 1 ano. Quero contar a história da Ivandra, eu acho muito importante. Acho que todo mundo que nos escuta, se não todo mundo porque é mais jovem, dá uma pesquisada no Roger Abdelmaci, procura médico, fertilização in vitro, ele tá em Tremembé, bota Roger Tremembé, vocês já vão achar, figura célebre, hoje célebre pelos estudos que cometeu, e tá condenado e tá na cadeia. A Ivandra Previde era uma jornalista, mulher,
uma das poucas, do núcleo investigativo da TV Globo. Chegou uma pessoa e disse que tinha sido no consultório do Roger Abdelmaci, que era equivalente ao João Teixeira de Faria em fama e incensado pela imprensa, muito incensado. Ele tinha notinha no jornal, não sei o que, dava festa. E era um cara que trabalhava, assim, bairro nobre de São Paulo, era uma mansão caríssima e tal. A Ivandra recebeu a dica, começou a investigar, conseguiu, veja você, 6 mulheres dizendo que tinham sido estupradas por ele, sofrido violência nas mãos dele, mesmo modus operandi, como eu fui depois, 10 anos depois, ver no caso do João Teixeira de Faria. Mesmo modus operandi, tem uma linha clara, dava a entender que era um crime em série, uma coisa que estava acontecendo enquanto ela estava investigando. Ela chega para a TV com as 6 mulheres, ela grava os depoimentos em silhueta, com voz distorcida, para não expor essas mulheres, e a Globo não acha suficiente, porque não tinha denúncia, porque não tinha boletim de ocorrência. Então, a Ivandra fala, bom, então se tiver denúncia, a gente consegue, então eu vou levar essas mulheres para o Ministério Público. Aí a Ivandra começa a costurar a investigação do próprio MP, ela leva as mulheres até o Ministério Público, elas têm que repetir outra vez o que elas já disseram para a Ivandra, elas têm que registrar para o Ministério Público, morrendo de medo, porque, gente, vocês têm que pensar que isso tudo, o cara tá solto e é poderoso. Então, as mulheres, quando falam sobre João Teixeira de Faria ou sobre Roger Abdelmaci para a imprensa, o cara tá solto, eventualmente as ameaçando. Então, é muito medo que elas passam, além de repetir a violência que engatilha, que deixa nervosa, com ansiedade, com pânico, tem o medo mesmo do que vai acontecer com aquilo. Elas foram ao Ministério Público e repetiram tudo. O Ministério Público fez isso lá em 2007 para 2008. O Ministério Público faz uma denúncia para a Justiça contra o Roger Abdelmaci com essas mulheres que a Ivandra Previde levou. Uma juíza vira e fala, infelizmente, o Ministério Público não pode ser o órgão a investigar e a denunciar. Precisa ir para a Polícia Civil investigar e depois passar a denúncia pelo Ministério Público até a Justiça para ele virar réu. Então a Justiça empurrou o caso de volta e jogou para a Polícia Civil. Quando a Justiça faz isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo joga para a Polícia Civil, a denúncia que a Ivandra Previde costurou, uma fonte liga para Lilian Cristofoletti, que era uma repórter investigativa da Folha de São Paulo, e a polícia joga a pauta no colo da Lilian. E a Lilian fala, claro, eu vou, lógico, com toda a razão. Claro, obviamente, não tem nada, né? Tudo está acontecendo como normalmente acontece, assim, tem a sua fonte, passa para a fonte. E a gente vai lá e investiga. E a Lilian fez a investigação, só que diferentemente da Ivandra, a Lilian tinha uma editora, Suzana Singer, editora executiva da Folha de São Paulo, secretária de redação na época, que a apoia. E que pega um advogado da Folha, a Suzana Singer e a Lilian Cristofoletti, e juntos eles costuram a possibilidade de publicar aquela denúncia sem depender de um veredito da justiça que viesse antes. E aí o furo foi da Folha de São Paulo, denunciando o Roger Abdelmaci, que acabou condenado e preso, e a Ivandra Previde ficou na TV Globo não só com a frustração do furo, que pra gente que é jornalista é sim muito importante, porque a gente está brigando ali pela notícia exclusiva, pela notícia em primeira mão, mas também com a decepção que ela conta no Silenciadas, para mim, que ela entendeu ao longo desse processo que não era sobre jornalismo, era sobre ser mulher. Era a decepção, se isso não importa, o que importa para vocês? É a decepção com a própria profissão. E ela fala, eu vou embora. Ela tinha 2 filhas pequenas, ela também tinha 40 e poucos anos, tudo muito parecido com a minha história, como as coisas se repetem. Então é isso, foi o mesmo roteirista. Esse é o episódio 2 do Silenciadas. Eu gosto muito desse episódio, eu entrevistei a Lilian Cristofoletti também, e a Lilian fala, Cris, talvez se fosse hoje eu tivesse falado com a Ivandra, talvez a gente tivesse podido costurar algo, mas era isso, era bom, a pauta caiu aqui, eu vou falar, eu vou entrevistar e vou dar. E assim foi feito, que bom que foi feito, porque era preciso dar mesmo para parar este homem que, gente... É uma coisa, e a Ivandra ainda tem um documentário sobre como existe uma possibilidade de algumas das crianças, hoje adultas, né, geradas pela fertilização in vitro, não serem filhos das pessoas que Roger disse que eram, né, o espermatozoide e o óvulo, de ter a possibilidade dele ter colocado outros espermatozoides. Eu vou pegar depois o nome para a gente deixar aqui nas dicas
do documentário da Ivandra. É uma história muito complexa e muito cheia de violências, muito, muito. E custou a própria profissão dela, né, Emília? Mas é isso que você falou, eu fico muito orgulhosa de poder hoje dar voz à Ivandra para a gente falar sobre isso, muito orgulhosa de as pessoas estarem me escutando falar sobre isso, de eu, por enquanto, ainda estar aqui falando sobre isso, fazendo outras investigações. Eu sei que nem tudo vai ser confortável, nunca vai ser, eu nunca estou me sentindo confortável, sabe? Eu nunca acho que o jogo tá ganho, porque não tá. Então, quando eu tô num trabalho, eu tô sempre com a sensação de que é provisório, de que o que eu vou fazer para me calçar bem grandão aqui, para ter, como diz o meu analista, 5 pegas na parede da escalada? Tipo, porque vai cair aqui, mas o meu pé vai cair, vai escorregar, mas eu vou continuar pendurada. A gente tem que ir, né, se calçando ao máximo. Cara, esse episódio do Abdelmaci, eu vi estrelas. Eu vi estrelas. E aí tem uma hora. Assim, esse caso é tétrico, né? E toda essa tensão e a história da Ivandra é tétrica também. E aí uma coisa que me enlouqueceu nesse episódio foi quando um editor X citou a cobertura da escola base como numa argumentação para, né, embarrear, né, a matéria. E aí, para quem ainda não ouviu e para quem não sabe, esse caso é meio que uma hecatombe jornalística, né? Que é sobre um casal. Se eu falar alguma besteira é porque tá muito longe na memória, mas eu sou formada em jornalismo também, então passei por esse momento, né? Como todo estudante de jornalismo tem que passar. Então é sobre um casal dono de uma escola que foi falsamente acusado de pedofilia pelos alunos, aí a mídia repercutiu precipitadamente, destruiu a vida desses diretores, expôs todo mundo, assim, uma tragédia, né? Mas essa comparação com este caso, ela é tão absurda, né? Porque a apuração da Ivandra, do caso Abdelmaci, estava seguindo ipsis literis o protocolo, né? À risca. E no final das contas, essas mulheres adultas, funcionais, né, que queriam ser mães, que estavam fazendo tratamentos de fertilidade, eram consideradas menos confiáveis do que essas crianças, sei lá, né, esses alunos. É uma argumentação que eu não consigo imaginar nenhuma pessoa falando isso em voz alta para outra, embora seja real, né? É porque é tão absurdo, porque não se sustenta, né? São casos completamente diferentes, trabalhos jornalísticos completamente diferentes. Quer dizer, o argumento se sustenta porque é o puro suco do patriarcado, né? Descredibiliza a voz dessas mulheres, e da jornalista e das vítimas, né? Vai todo mundo pro mesmo saco, e é exatamente o que a Ivandra entendeu, o que você falou, que é uma questão de gênero. Então, a mulher é colocada nesse lugar de, né, ou de não ser confiável, ou porque seria muito frágil, desequilibrada, transtornada, confusa, né, psicologicamente isso, ferida, ou ela seria extremamente perversa, teria uma agenda oculta, teria ali uma... Então, isso é o suco de patriarcado, né? E aí, não, mas fala, pode falar. Não, só sobre a escola básica, tem uma diferença muito clara para mim, né, nos dois casos, além da diferença da fonte. A escola base é tipo, um delegado vira e fala, liga para o jornal e fala, tem esse caso aqui. E a cobertura da escola base é feita com base, desculpa repetir, eu não consegui sinônimo, do quebra-queixo. É uma cobertura, quebra-queixo que a gente fala no jornalismo, para quem não conhece, é aquele momento que vocês veem que tem um sujeito aqui, pode ser político, ou qualquer pessoa, que os jornalistas são todos com o microfone ou gravador na boca, aqui no queixo, por isso chama quebra-queixo, com as mãos alcançando. Então, é uma cobertura de porta de cadeia, não foi uma cobertura que um jornalista foi lá, investigou o caso escola base, deu o furo erroneamente, não tem nada a ver o tipo de trabalho que gerou, o tipo de trabalho jornalístico que gera o erro da escola base, não tem nada a ver com o tipo de trabalho jornalístico que a Ivandra ou que eu estávamos fazendo para denunciar esses caras, não tem nada a ver.
A escola base foi um caso que todo mundo meteu os pés pelas mãos, porque pegou ali uma informação da polícia, fez na base da porta de cadeia, da delegacia, o que está acontecendo, atabalhoadamente, sem checagem. Não é o caso do jornalismo investigativo, não é comparável. E a argumentação, né, Manu, como você falou do estrutural, do patriarcado, a argumentação dos masculinistas, de quem está trabalhando com a defesa dos homens violentos, ela não tem lógica, ela é com base em mentiras, ela não está preocupada com a lógica. Então, quando eu viro e falo, gente, foi uma cobertura de porta de cadeia, não tem nada a ver com uma cobertura investigativa, é um erro, não sei o que, uma coisa não pode validar a outra, a pessoa fala, tem sentido, tá bom. Mas um cara que está no ringue oposto vai torcer a argumentação e um monte de gente vai acreditar. É o que está acontecendo na guerra de narrativas, que a gente falou um pouco no começo, que tem casos que viram guerras de narrativa. Os argumentos são os mais estapafúrdios. Mas devolvo para você, eu só queria fazer essa parte sobre a comparação das coberturas leviana. Você deu a deixa, porque é sobre essa argumentação, como a gente normaliza também absurdos, né? Na hora de ouvir, de repercutir a defesa desses abusadores, desses estupradores, porque eu fiquei lembrando de uma coluna que eu escrevi para a Folha, que era sobre o caso de Márcio Smelling, e sobre o que as pessoas que descredibilizavam as vítimas estavam repercutindo, né, nas redes sociais, e até uma argumentação ali que esbarrava, de certa forma, assim, na defesa dele. E era sobre o quão absurdo são essa argumentação, tá? Não tô falando só dele, mas de qualquer assediador em série. E aí eu faço eu falo, então eu vou descrever a cena para vocês, tá? E vamos ver se a gente consegue acreditar nessa cena. O título da coluna era Uma História Muito Mal Contada. Né? Essa história tá muito mal, essa história tá muito mal contada. Eu acho que era isso. Maravilhoso esse título, Manu. Uhum. E aí é uma sala na penumbra, algumas mulheres se encontram ali furtivamente, né? E o motivo do encontro nada mais nobres, elas querem destruir a vida de um homem, tá? Um homem renomado, um profissional, um pai de família dedicado, um grande amigo, tá? E aí elas pretendem acusá-lo de assédio. Daí elas começam a discutir, o que a gente ganha com isso? Tá, nada. Inclusive a gente só vai perder, porque a tendência é que a gente seja exposta publicamente, né, perseguida, ameaçada, insultada, descredibilizada, afastada dos nossos trabalhos, processadas, sei lá. Então, assim, a chance da gente sair no prejuízo financeiro, profissional, psicológico é, tipo, quase 100%, tá? Então a vitória não é certa, não vai ser agradável, não parece uma boa ideia, mas vamos nessa. Não tem nada melhor pra fazer, não tem um pilates pra ir, não tem uma louça pra lavar, não tem uma areia de gato pra limpar. Por que não colocar tudo a perder? Sabe, por um cara legal. Mas, nosso assim, amigo. Um grande profissional. Entendeu? Mas eu tenho inveja do pênis, Milha, sabe? eu morro de inveja do pênis, sabe? Então, assim, a gente normaliza os absurdos que uma pessoa falar isso. Não foi uma conspiração, todas elas... assim, ter coragem de falar isso, eu acho, é muito louco, cara. É muito louco. Você sabe que agora você está falando da escola base, né, Manu? Eu acho que toda denúncia contra qualquer homem poderoso é tratada como se fosse a escola base. E ela segue sendo tratada nesses termos. Não importa se você tem 10, 15, 20 mulheres que não se conhecem, porque tem essa regra também, né? Você ter 3 fontes que não se conhecem contando a mesma história. Mas essa regra não vale para casos de violência de gênero. Porque aí você vai precisar ter 10. Mas se você arrumar 10, você vai precisar ter 15. Se você arrumar 15, você vai precisar ter 20. Então, o Silenciadas, ele vai contando para quem
Para quem não é para quem é do jornalismo, como Manu, eu, Tati, já é maravilhoso, porque você tem um thriller ali sendo contado. Do jeito que a Cris arquitetou a narrativa, é um thriller. E é maravilhoso que seja um thriller, porque você quer ouvir mais. Você quer saber o que vai acontecer com aquelas jornalistas que estão tão corajosamente colocando o próprio corpo numa linha de frente, né? Então, eu fico pensando o que juridicamente tem que mudar para que esses crimes sejam analisados como se eles fossem de uma outra ordem, porque eles são. A gente não está acusando alguém de bater uma carteira. Porque quando você fala assim, benefício da dúvida, todos os crimes passam pelo benefício da dúvida. Eu acuso a Manu de alguma coisa. Até que eu prove que a Manu fez, a Manu merece o benefício da dúvida. Ela é inocente, até que eu prove o contrário. Em crimes de violência de gênero, se eu digo a Manu fez isso comigo, e a Manu diz, eu não fiz, se você acreditar em mim, você não acredita na Manu. Se você acreditar na Manu, você não acredita em mim. Então, por exemplo, se 10 mulheres dizem que o João Teixeira, do que é esse babaca de Faria? João Teixeira de Faria. 15 mulheres dizem, o João Teixeira de Faria abusou de mim. Se alguém fala, vamos dar a ele o benefício da dúvida, o que essa pessoa está dizendo, essas mulheres são loucas e estão mentindo. Sim. Isso não vale para outros crimes. Como que a justiça pode atender a gente nesse tipo de crime? Isso considera como uma possibilidade que elas articularam um negócio ali, né? E para quê? Por quê? Por quê? Para que uma mulher faria isso? Nunca não houve uma mulher na história que tenha se dado bem. Não houve, não há esse caso. Sabe, uma mulher que mentiu e se deu bem. Não há. Qualquer pessoa que tenha acompanhado uma vítima de violência denunciando a justiça vai dizer, meu Deus, eu não queria passar por isso. Porque é terrível. Assim, o que as mulheres passam, que elas correm risco e muitas vezes são humilhadas, tem que repetir o relato milhares de vezes, são descredibilizadas sim, perdem inclusive dinheiro, porque tem que contratar advogado. Então, gente, assim, não ganha, só perde. E é isso que a Manu falou, o argumento de que você poderia fazer organizar um complô contra um cara que simplesmente trabalha com você, é um cara legal, um cara, inclusive, amado pela equipe, supostamente, o cara legal, porque, aliás, né, gente, tem isso também, os estereótipos que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente desenha do que é o algoze, do que é a vítima, coloca muito jornalista em armadilha, porque a gente escuta os relatos e tá julgando, e tá pensando, não, esse aí não é possível. Essa história tá muito estranha. Do que você está falando? Não é possível o quê? Que a gente sabe que as violências, inclusive, acontecem, na sua maior parte, dentro das famílias, com pais e padrastos que são caras legais. Ou maridos, ou ex-maridos, e que estão aí submetendo crianças e mulheres a sofrimento constante, diário, e situações de cárcere privado, situações das mais estapafúrdias que a gente, enfim. E a gente tá, nem aí? É sério? Então, assim, isso que a Miri falou da presunção da inocência, tem uma questão na violência de gênero que desculpa, homens, a palavra da vítima tem valor probatório. Exato, então, é prova. A palavra vale como prova. Por motivo óbvio, porque normalmente não tem testemunha. E nem como você registrar. Muitas vezes não tem resquício. Não, gente, isso não tem necessidade de ter penetração para ser chamado de estupro. Não tem que achar sêmen para ser chamado de estupro. Então, às vezes, você vai no IML fazer corpo de delito e não tem resquício. Porque não precisa deixar resquício e continua sendo violência. Só que na justiça a gente está assim, engatinhando, porque tem muito promotor, defensor, juiz, policial que também é misógino. E também comete violência dentro de casa. E também passa pano pro cara que chega lá ou humilha a mulher que chega denunciando. Eu conheço mulheres que foram humilhadas na delegacia e no tribunal. Então, até a gente arrumar essa casa, até a gente ser respeitada em todas essas esferas, vai demorar muita coisa. E enquanto a gente está nesse caminho, porque a gente está nesse caminho, não pode ficar totalmente pessimista, a gente está nesse caminho, e o fato da gente estar aqui juntas, falando sobre isso e trabalhando com esse tema, é um sinal de que a gente está evoluindo. A gente vai
perder muita coisa, a gente vai suar muito, a gente vai sofrer muito no caminho, mas a gente não pode, infelizmente, é o que eu falei no começo, não dá para desver, não dá para fingir que não tá acontecendo. É mais fácil quando uma vai dando a mão para outra e vai falando, tô aqui, fica bem mais fácil. E a gente tem que cobrar juntas, a gente tem que alertar e denunciar na imprensa. Se a imprensa silencia, se a imprensa não dá espaço para isso, os caras continuam aí como se nada houvesse. Toda uma revolução acontecendo graças a denúncias na imprensa. O Me Too aconteceu como movimento mundial por causa da denúncia contra o Harvey Weinstein, o magnata do cinema estadunidense, por causa de 2 jornalistas, que aqui nesse livro ela disse, elas relatam isso, 2 jornalistas que fizeram a denúncia no New York Times. O Ronan Farrow, filho da Mia Farrow, já tinha tentado, ele acabou dando a matéria dias depois na New York, também sobre o Harvey Weinstein, mas ele já tinha sido silenciado. Outro livro para indicar, Operação Abafa. Então, assim, olha como é uma questão global, a gente está falando aqui, de silenciamentos que atravessam fronteiras e de violências que atravessam, não vem país, não vem cor, não vem classe social. E não vem nem especialização. Eu conheço também mulheres especializadas nesse tema que sofrem violência em casa. Então, não tem. Voltando, que é um assunto muito longo, eu vou... A palavra da mulher tem valor de prova, e é muito fácil, e é muito previsível até que os homens acusados de violência venham nos descredibilizar. As jornalistas, as vítimas e a quem quer que as apoie. É o que está acontecendo. A gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, imagina, eu sofro toda semana, gente. Vocês entram lá no meu Instagram, Cris Fib, pega qualquer coluna que eu fiz no UOL, ou pega o próprio Silenciadas, e você vai ver hate, tomando paulada, porque as pessoas vão atacar a mensageira, inclusive. Não querem que esse assunto seja cutucado. Não me venha colocar esse assunto para circular. Silêncio, senta direito, silêncio, fica quietinha. Porque senão os caras não vão poder mais fazer isso, é um exercício de poder, é poder, sempre bom. E a gente fala de uma cultura do estupro, mas a gente não fala muito da cultura da pedofilia, e elas estão juntas, né? A gente vê agora o pai do Elon Musk, que tem o melhor nome do mundo, gente, ele chama Errol Musk. Ele é um erro, o filho é um erro, ele é um erro. 5 filhos acusaram ele, 5... Você sabia disso, Manu? Não. O New York Times deu. Ele foi acusado por 5 filhos, filhas enteadas, de abuso sexual, com detalhes. Que pariu, de crianças. Caralho. O New York Times fez até uma árvore genealógica do... Aqui, porque ele casou várias vezes e violentou várias filhas ou enteados. É uma coisa tenebrosa. É por isso, tá ligado ao poder. Por isso que, né, Miri, você lembrou disso, porque... Quanto mais poder, maior a violência e mais difícil de sair do silenciamento. Isso. O poder controla a narrativa também. Exatamente. Para o New York Times dar, é porque tem muitas evidências, é porque tem muitas provas. Não, ainda mais com uma figura, né, com esse sobrenome, né? Não tem como você ser irresponsável em veicular um negócio desse. Faz bastante sentido, né? Eles têm dinheiro para fechar o jornal, se eles forem irresponsáveis. Sim. Exatamente. O pai dele, esse Elon Musk, acusado de ser pedófilo, ele fez fortuna com o regime de segregação racial na África do Sul. É tudo errado na origem. Esse hoje, que é o homem mais rico do mundo, é um herdeiro. Mas ele multiplicou a fortuna. Gente, ele herdou. Depois do que ele fez com sei lá, é só deixar no banco que vai multiplicar mesmo. Então, é tudo errado, assim. Mas aí aparecem uns homens. Eu amo o Pedro Lopes. Pedro Lopes, não é? Do UOL. Eu amo também. Eu amo. Porque, assim, aparecem uns caras que eles estão a serviço de um mundo melhor, né? E eles não vão medir esforços. O Pedro Lopes, só para contar rapidamente, o 4º episódio é sobre os Klein, né, os donos da Casa Bahia. E o Pedro Lopes caiu no colo dele, essa matéria, porque ele foi fazer uma investigação sobre futebol na casa de um Klein. E ele olhou em volta e falou, tem alguma coisa estranha aqui. E o faro dele, porque assim, repórter é faro, né?
Muitas vezes é faro. E ele falou, tem alguma coisa estranha aqui. E o cara foi pesquisar. E ele caiu, ele viu o que estava estranho e ele não silenciou. Né? Quer contar um pouco, Cris? Acho muito foda essa história, Mili. Eu adoro essa história, porque inclusive, foi o meu primeiro trabalho depois que eu saí do Globo. Eu entrei no UOL para esse grupo investigativo que olhava para os clientes. E já tinha saído a matéria, mas era uma tentativa do UOL de não deixar o caso parar, porque claramente tinha várias ramificações. Tanto é que é um caso que ainda está parado. Na delegacia de Barueri, Saul Klein nunca foi denunciado, ainda não virou réu, embora no Ministério Público do Trabalho ele tenha sido condenado por trabalho análogo à escravidão sexual, 30 milhões de reais de multa, mas no criminal ele não foi denunciado. E o Samuel Klein, que também foi denunciado pela agência pública, além do furo do UOL do Pedro Lopes. E aí é isso que a Miri estava contando. Pedro, um repórter de esporte do UOL, vai fazer, e também advogado, vai fazer uma matéria que era uma denúncia de outra ordem relacionada ao time do São Caetano, que o Saul, acho que fundou, né, Mili? Botava dinheiro e tal. O Pedro vai lá entrevistar o próprio numa mansão, se não me engano em Alphaville, chega lá, todo mundo chamando o cara de patrão, oi patrão, bom dia patrão. O Pedro começa a olhar uns DVDs, umas coleções, um rebuscamento, um negócio, o tratamento do patrão. Bom, ele fala, tá, estranho isso aqui. Pegou a denúncia que o próprio Saul queria fazer acerca do mundo do futebol e falou, mas vou dar uma olhadinha aqui nos outros documentos, porque, né, o Pedro não vai publicar nenhuma denúncia sem investigar completamente. Ele é um repórter super responsável e completo. E aí, quando ele foi escarafunchar, ele começou a achar uns acordos na justiça com umas mulheres, umas coisas estranhas. E aí ele foi puxando fio, até encontrar vítimas querendo falar que tinham sido exploradas sexualmente depois de ser aliciadas em direção ali a esse sujeito, como se fosse um trabalho de modelo, como se fosse um trabalho de publicidade, um trabalho para as Casas Bahia e tal. Um negócio assim de uma violência. E aí ele fala, né, no episódio ele fala, o que me chamou a atenção é que elas eram modelo barra cuidadora. Ele falou, que diabo de profissão é essa? Modelo cuidadora. Duas coisas que não parecem combinar, estranho. Vou olhar e começo a entrevistar as pessoas. E é assim que sai uma grande reportagem. Não é ninguém plantou, ninguém fez nada. O cara foi lá na unha investigar e também batalhou pela publicação, e não só pela publicação, mas como ele ficou batalhando e segue batalhando, porque ele não para de olhar. Ele fala nos silenciados, ele fala, toda semana eu faço uma ronda, vou olhar se tem uma novidade, se tem mais algum documento, ligo na delegacia, para tentar também, que é outra coisa, né, gente? Não adianta dar a denúncia, publicar o estouro, usar para surfar, para ganhar uma audiência, e depois esquecer o caso, porque se você deixa o caso passar, é o que está acontecendo, está parado na delegacia de Barueri. Cadê o caso? Quem vai dar notícia pra gente? Quem vai dizer pra gente o que está acontecendo? Quem vai cobrar o delegado e dizer, vem cá, é isso mesmo? Você tem várias vítimas de exploração sexual na infância e na juventude e não vai prestar contas? Não se sentem na obrigação de prestar contas sobre isso pra gente? Porque é um império, né, gente? Casas Bahia. Muita pressão econômica. Inclusive, a agência pública fez também um podcast que chama Caso K, que é justamente sobre a falta de repercussão, sobre a investigação que a agência pública fez do Samuel Klein, e o Samuel Klein sendo o patriarca fundador das Casas Bahia, né? Que já morreu em 2014 sem que fosse feita a justiça, também acusado de exploração sexual de menores. A agência pública fez um podcast que é justamente sobre a falta de repercussão. A sociedade não se choca? É uma coisa que eu também me pergunto. Porque Jeffrey Epstein, a gente fez plantão em redação para cobrir Jeffrey Epstein. Loucura, loucura. Harvey Weinstein, mesma coisa. Agora, Samuel e Saul Klein, não. Samuel e Saul Klein não movem montanhas aqui no jornalismo brasileiro. Uma coisa muito preocupante, muito preocupante. E é um crime de poder, é poder. Mas porque são a montanha, né? Porque são pessoas que estão, né? Que é muito grande a marca, o conglomerado. Então, assim, fica todo mundo de rabo preso.
Né? Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein sabem nem o que está acontecendo aqui nesta terra onde tudo dá, né? Neste Brasil colônia, não estão nem aí. Mas aqui os caras eles exercem uma influência e um poder, né? Olha, eu vou te contar, mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo falar, Cris, porque no começo do programa eu falei, cara, é muito espinhoso, é muito doído, é gatilhoso o conteúdo, embora seja muito bem contado e só que é prazeroso ao mesmo tempo que é estranho. E aí eu fiquei refletindo sobre esse alívio, né? Eu acho que esse alívio vem dessas mulheres contando a própria história, de poder ouvir isso da boca delas, de poder ouvir esses relatos em primeira pessoa, de poder saber o que aconteceu, dessa voz, né? É tão libertador para todo mundo, né? Porque às vezes a gente tem muitos produtos, projetos, reportagens, documentários, filmes que querem denunciar, né, violências que mulheres, pessoas vulneráveis e sistematicamente silenciadas passaram, mas é uma perspectiva de alguém de fora. E é só aflitivo. Mas há uma sensação de cura, de reparação, sabe? É tão prazerosa quando isso vem da própria boca, sabe? Enfim, obrigada. Ai, que bom que você teve essa sensação. Eu falo, eu falo que tem uma coisa que me dá muita agonia, e eu vou falar isso um pouco no sexto último episódio, que é um papo mais, assim, propositivo do que a gente está fazendo bem, certo? Então eu converso com outras jornalistas que né, já aprenderam muito e estão aí batalhando. E porque a gente muda de ideia todo dia, né, gente? Eu falo que eu cheguei no sexto episódio e falava, preciso mudar alguma coisa no segundo, porque eu já aprendi algo. Eu também estou aprendendo todo dia. Mas tem uma coisa que a gente fala nesse último, que tem muita gente fazendo isso na imprensa pelo clickbait, né? Da audiência. E o sofrimento da mulher e da criança, infelizmente, dão audiência. Tem até uma fetichização em torno desse tema e dessas imagens, né? A gente não gosta de ver mulher sofrendo violência, mas tem homem que gosta. E que, né, fetichiza isso. E aí as imagens acabam reforçando esse poder que eu tô falando que eles querem ter sobre nós. Então, eu não acho que é construtivo a gente mostrar uma mulher tomando 60 socos dentro de um elevador. Eu acho que se ela pudesse escolher, ela não ia querer que essa imagem dela fosse explorada dessa maneira. Só que isso dá muita audiência, isso viraliza, começa todo mundo a surfar, daqui a pouco você entra num portal e tem 10 notícias sobre a mulher do elevador. Porque de repente todo mundo se importa. De repente todo mundo se importa. Então tem uma fetichização e um cuidado que a gente, como jornalista que cobre gênero com responsabilidade, tem que ter, de ir aos poucos invertendo, assim, que bom que tem interesse, mas vamos inverter e vamos respeitar essa mulher. Será que essa mulher quer ser mostrada assim? Será que a gente precisa falar desse homem? Será que a gente está explorando a imagem só como forma de audiência? Ou será que a gente vai ficar acompanhando esses casos? Então, por exemplo, onde está o anestesista que estuprou uma mulher no pós-parto? O que aconteceu? O hospital está prestando contas, eles estão fiscalizando, esse cara perdeu o CFM, aliás, perdeu o CFM aqui é uma batalha no Brasil, tem bastante gente que não perdeu e devia. Mas, enfim, então a gente faz o acompanhamento desses casos, tem essa coisa de acompanhar os casos, eu vejo na prática do meu trabalho, quando você deixa de publicar, deixa de cobrar o MP, o Tribunal de Justiça, esses casos eles vão sendo escanteados. Os caras, João Teixeira de Faria, e Deus sabe que eu estou aqui falando há 7 anos desse caso. O homem está em prisão domiciliar e a casa de Dom Inácio de Loyola está aberta para funcionamento. Não tem nada nem que impeça João Teixeira de receber na casa dele para cura, nem nada que impeça ele de receber os lucros que a casa de Dom Inácio recebe, ou as doações, ou os lucros com as vendas que eles sim fazem lá dentro. Então, falta cobrança, falta prestação de contas, pública mesmo. A gente está falando de órgãos públicos que nos devem uma satisfação. Esse sujeito ficou 40 anos lá estudando as mulheres e eles não acham que eles devem uma satisfação. Para dar satisfação, a imprensa tem que ficar em cima. São os jornalistas que vão lá cobrar. Quando o caso já deu audiência suficiente, já surfaram o suficiente nessa onda e todo mundo esquece, esse cara vai para casa.
E João ficou 15 meses na cadeia. Ele está condenado a quase 500 anos de prisão. Ele ficou 15 meses na cadeia. Saiu argumentando a Covid e nunca mais voltou. E não vai voltar, porque ele está com mais de 80 anos. Não vai voltar. Não tem uma condenação que tenha transitado em julgado ainda. A gente está em 2025. Não é possível. É por isso que a história do Roger Abdelmaci, ela é tão... Eu não quero usar a palavra reconfortante, mas ela dá esperança em que haja punição, né? Ele está preso no Tremembé. Ele era um dos médicos mais renomados do Brasil. Amigas minhas iam nele para tentar engravidar, lidando com uma coisa que é... Porque são camadas e camadas de perversidade, né? Mulheres que não conseguem engravidar, vivem dentro de uma sociedade que diz para ela que elas têm que engravidar, porque é isso que a sociedade fala para uma mulher, faça o que for preciso para você engravidar, e é narrado com um requinte tão minucioso, assim, a cena dele andando em volta da mesa, indo para a repórter, como chama a repórter? Lilian Cristofoletti. Toca no meu bíceps, pega meu bíceps. Surreal. Essa descrição dá muita agonia, né? Dá muita agonia. Então, porque eu quero entrar naquela sala e eu quero bater nele, porque a gente, uma vez eu falei isso, eu acho assim, por mais, por melhor intencionados que alguns dos nossos amigos sejam, a respeito desse tipo de crime, eu acho o que as pessoas não entendem, e eu falei isso uma vez a respeito de uma entrevista coletiva que o Cuca estava dando, porque não era a voz do Cuca que eu estava ouvindo, eu estava ouvindo a voz do meu estuprador, eu estava ouvindo a voz do meu abusador, não era sobre o Cuca. Deixa de ser sobre o que aquela pessoa está fazendo e passa a ser sobre o que ela representa. Nós somos engatilhadas todos os dias nesse tipo de crime. O que para eles é uma noite de farra, para a gente é uma noite de morte, uma tarde de morte. É a morte, a gente morre simbolicamente, né? Então, a gente está engatinhando nisso. Eu acho que o Me Too foi uma grande revolução, né? Que depois também perdeu força, por todos esses motivos que a gente vem falando aqui. Haverá outras ondas, a gente não vai voltar da onde a gente está, né? Somos muitas e muitos lutando por um mundo onde direitos humanos incluam mulheres, porque é disso que se trata, né? Muita gente não considera a mulher na categoria humano, a gente está na categoria coisa. Nós somos corpos e espíritos a serem abusados, assediados. Então, e quando isso vai mudando, você muda o mundo para quem vem aí, né? Então, é muita coisa o que está sendo transformado, sabe? E não tem volta, mas tem assim, a gente só deixa um legado sobre os destroços de nós mesmos, né? E isso é muito cruel também. A gente vai ficando um pouco pelo caminho, sabe? Mas tem muito mais gente vindo, então não é em vão, nunca é em vão. E a gente celebra as pequenas vitórias, e que haja uma audiosérie como essa que você fez, Cris, sendo colocada no mundo pela Piauí, pela Audible, né? Mas por uma revista como a Piauí, é muito importante. Porque a gente já cruzou muitas fronteiras. É grandão. É grandão. Manu, quer encerrar? Depois dessas palavras pungentes, eu estou aqui emocionado. Eu não vou nem me colocar nessa situação, Mili. Eu já achei, eu assino embaixo. Eu não tenho nem o que dizer, sabe? Por isso que assim, eu sou ouvinte desse podcast e é um orgulho, uma admiração imensa por esse trabalho, tá? Eu vou dar Eu vou dar as 2 dicas, Cris, que a gente dá umas dicas no final. Eu queria indicar o seu livro sobre o João Teixeira. Como é o nome do livro? João de Deus, O Abuso da Fé, da Globo Livros. Exatamente. Comprem, vamos esgotar logo, gente, para eu poder fazer uma segunda edição cobrando esse homem. E eu quero indicar o texto da Manu, que eu não li, já amei. Como chama o seu texto, Manu? Eu acho que é uma história muito mal contada. É uma coluna da Folha. Vamos deixar aqui, Bully, vamos colocar aqui no final. A gente acha o link, Isso. E eu queria também fazer uma indicação que, olha, não tem a ver aqui com o nosso campo semântico,
Mas também é um projeto muito lindo. É uma peça de teatro que está em cartaz aqui no Poeira. Nas terças e quartas. O nome é Jonathan. É uma peça hilária, né? Estrelada pelo Rafael Souza Ribeiro, Rafuda. E fala sobre a tartaruga mais velha do mundo. O fato da peça falar sobre a tartaruga mais velha do mundo, assim, é porque assim, a gente tá falando de homofobia, a gente tá falando de colonialismo, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de identidade. É muito linda. E eu acho que fica até o final de outubro, se eu não me engano, ali até o dia 22 de outubro em cartaz. Eu fui ver semana passada pela segunda vez. Eu sou completamente obcecada por essa peça, gente. Então tá indicada, tá feita a indicação. Anotei, hein? Vou lá, anotei mesmo. Cara, Aliás, você vai amar. vocês já indicaram Prima Fátia aqui? Já devem ter falado, né? Da peça da Eu Débora acho que a Falabella. Tati, ou eu tô... Eu acho que a porque- Tati falou. Porque fica também essa dica no teatro, que eu dou. Eu acho que o Prima Fátia, que é a peça que a Débora Falabella tá viajando o Brasil todo, não sei exatamente onde ela tá agora, que ela já passou pelo Rio. Ela fala muito do que a gente falou aqui, que é essa. Também tem uma mudança de perspectiva durante a peça. Fala de violência contra a mulher, não vou dar muito spoiler, mas é uma peça encenada pela Débora Falabella e dirigida pela Yara de Novaes, que é também diretora de Lei de Tempestade, da peça que a Andréa Beltrão está fazendo, que é texto da Silvinha Gomes. Tudo que elas fazem, eu vou atrás, fica essas dicas. E os livros que eu indiquei aqui, ó. Além do Ela Disse e do Operação Abafa, tem o Agressão, da Ana Paula Araújo, e o Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida, que também é de uma dupla de jornalistas e é sobre histórias de morte matada, contadas feito morte morrida. A tal da voz passiva. Esse livro é muito bom. É de duas jornalistas, a Niara de Oliveira e a Vanessa Rodrigues, é da Drops. E ele fala sobre as narrativas de feminicídio. Eu acho que vocês vão gostar. Muito interessante essa virada. Muito. Não li. Excelente dica. Pronto. Maravilha, gente. É isso. A gente acaba aqui mais um Reparação Histérica. Obrigada, Cris. Obrigada por tudo. Muito especial. Muito obrigada, Cris. Muito. Gente, E até uma obrigada a próxima. vocês. Fala, Cris. Fala, Cris. Obrigada a vocês. Eu amei. Foi uma delícia. Eu volto sempre que vocês me chamarem, precisarem de mim. Obrigada, meu amor. Tchau, Manu. Tchau, Histéricas. Beijo, 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 beijo. Reparação histérica.